Ok, vamos então dar início. Qual é a nossa situação? Qual é o diálogo, a situação em que envolve o nosso diálogo de hoje? Nós temos uma conversa, um debate entre um professor e um aluno. A teacher and a student are talking about how to learn English. Então, eu acredito que seja a dúvida que vocês possuem nesse momento. Como que eu aprendo inglês? Esse aluno está conversando com esse professor sobre isso. Como que eu aprendo inglês? Tá? É isso que a gente vai falar no nosso diálogo de hoje. E vamos começar com a pergunta que eu fiz para vocês hoje aqui. What's the best way to learn English? So, teacher, what's the best way to learn English? Bom, aquelas pessoas que já estão acostumadas com os podcasts da Wave, se você não conhece o nosso podcast, recomendo que você procure no seu Spotify Fale Inglês Naturalmente. Se você procurar por Fale Inglês Naturalmente, diretamente no seu Spotify, você vai escutar, né, vai encontrar cerca de 3 anos de podcasts disponíveis para você. E dentro desses podcasts, nós abordamos a língua da mesma forma que nós faremos aqui agora. Uma maneira em que você não está passivamente recebendo conteúdo, mas está, pelo contrário, ativo no processo de aprendizado, tá? Então, quem é aqui que já escuta os nossos podcasts? Digita aqui para mim, eu. Eu quero saber quem que escuta os nossos podcasts na Wave Imersão Linguística. Escreve aqui, eu, por favor. Quero saber de você. Escreve aí. Então, no podcast eu explico isso, né? E vou explicar isso para você aqui agora. Eu vou pronunciar a frase, vou explicar para você a frase, tá? E não vou traduzi-la, porque a tradução não ajuda, mas a explicação é necessária para a compreensão e então a repetição dessa frase, porque sim, eu vou dar tempo para você falar inglês aí do outro lado, ok? Então você vai falar mesmo o idioma, ainda hoje. E depois ainda tem atividade prática relacionada a isso também. Uau! Várias pessoas dizendo eu. Inclusive a Karine está dizendo, foi assim que eu te conheci. Né? Bacana. Eu acredito que vocês gostem, né, dos podcasts. Quem é que gosta dos podcasts e indicaria isso para as pessoas que ainda não escutaram? Escreve aí, quero saber também. Se você gosta, digita aí. Se você escuta e curte os podcasts, indica, tá bom? Por favor. Então, olha, eu pretendo trazer aqui para você 2 pontos por frase, né? Primeiro, a frase em si e a explicação da mesma. Segundo, a explicação de pronúncia, para você pronunciar isso da forma mais adequada possível. Lembrando que nós não estamos em busca de perfeição. E aí entra o primeiro ponto aqui daquela ideia da trava linguística, sabe? Quando você trava e não fala o idioma, muitas vezes está relacionado a uma ideia de perfeccionismo. E aí eu preciso dizer para você que perfeccionismo não existe para o ser humano. Esquece essa história. Ah, Marcelo, porque eu sou perfeccionista, né? Eu quero tudo que esteja 100%. Se você continuar agindo assim, você estará atrapalhando a sua vida. E eu duvido muito que você esteja com esse desejo, né, de atrapalhar a si mesmo. Se você quer de verdade falar o idioma, esquece essa ideia de perfeccionismo. Esquece isso. Isso não existe. Nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, nós estamos sujeitos ao erro. Aliás, o erro ele é muito bem-vindo para a gente. A gente acaba aprendendo muito mais com os erros do que quando nós acertamos. Então esquece esse negócio de perfeccionismo, ok? Esquece isso. Não existe para a gente. Vai e busca a prática, como foi mencionado aqui anteriormente. A prática te levará à evolução e não à perfeição. Então você vai praticar aqui hoje, pode ser que cometa erros, tá tudo bem, mas você terá a oportunidade de repetir isso quantas vezes você quiser para que você possa evoluir, tá bom? Olha, várias pessoas dizendo aqui, eu indico, né? Felizes aí com o podcast. Poxa, que legal, né? Eu fico extremamente feliz por isso. Agradeço a todos vocês, dizendo aqui que, inclusive, já indicou, o Felipe está dizendo, já indiquei para várias pessoas, né? Já ouvi todos os episódios. Olha, o David dizendo aqui
Já estou na 4ª temporada, de novo. Ó, que massa! Repetindo, né, David? Que legal, bacana, muito bom mesmo. Obrigado, obrigado. Suelen também está dizendo, eu gosto bastante. Muito legal, muito legal. Olha, vamos lá então. Essa frase aqui agora, você terá a oportunidade de pronunciá-la. Vamos falar, você já sabe o que ela significa, né? Porque eu já expliquei antes. O aluno está falando, professor, então, qual é a melhor forma de aprender inglês? Mas existe aqui alguns pontos específicos para você pronunciar essa frase. Olha como é que ela fica naturalmente, ó. So, teacher, tem uma pausa, tem uma vírgula, tem uma pausa nessa pronúncia. So, teacher, what's the best way to learn English? E aí você pode dizer para mim assim, Marcelo, poxa, tá rápido demais. Não, não tá rápido demais. Está natural. E o professor que fica diminuindo a velocidade para que o aluno compreenda aquilo que ele está dizendo, não está ajudando o aluno. Eu vou repetir isso, porque muitos de vocês estudam ou já estudaram fora e talvez não tenham essa noção. É responsabilidade do professor treinar o aluno para a vida, ok? Então eu tenho por obrigação gerar em você liberdade linguística. Isso significa que eu preciso de ensinar para você o inglês mais natural possível, para que quando você escutar isso lá fora, no mundo real, você consiga não somente entender como conversar com essa pessoa, tá? Então eu não posso ficar treinando você com um inglês robotizado, mecanizado, pausado, não natural, que depois você não vai conseguir entender um filme, não vai conseguir entender uma música, não vai conseguir entender um nativo e não vai conseguir conversar com essa pessoa, tá bom? Então, eu preciso falar o mais natural possível. Existem pessoas no Brasil que falam um português mais rápido, existem pessoas que falam um português mais devagar, isso vai de cada um e não da língua. Igualmente acontece em inglês, não é que a pessoa fala rápido demais, é que o treinamento está errado. O treinamento está... Você está treinando o inglês muito pausado, você tem que treinar o inglês natural. E não é rápido que você tem que treinar, é natural. Então vamos falar sobre natural. Aliás, por isso o nosso podcast chama-se Fale Inglês Naturalmente, né? Então vamos no natural. Como que ficaria essa frase naturalmente pronunciada? So, teacher, what's the best way to learn English? Repare como há uma junção do learn com English. Learn English, learn English, tá vendo? Isso acontece porque learn termina com o som de uma consoante e English começa com o som de uma vogal. Quando isso acontece em inglês, nós unificamos as palavras. Então nós dizemos learn, learn, learn English. So teacher, what's the best way to learn English? Ficou claro? Vamos tentar? Então eu vou repetir essa frase aqui agora e vou pedir que você aí do outro lado pronuncie ela da mesma forma. Vamos lá? So, teacher, what's the best way to learn English? So, teacher, what's the best way to learn English? So, teacher, what's the best way to learn English? E aí, o que é que você precisa se atentar aqui? Você precisa prestar atenção na sonoridade da frase. Você precisa prestar atenção na entonação da frase. Você precisa prestar atenção no ritmo da frase. Você não precisa se atentar a cada uma das palavras da frase. Não foi assim que você aprendeu o português. Você aprendeu o português via frase feita, na maioria das vezes. E você não sabia o que cada uma das palavras significava, mas você sabia o que o contexto significava. E era isso que era importante. Aqui é a mesma coisa, o mesmo processo. Se você se atentar à tradução de cada uma dessas palavras, você estará atrasando o seu aprendizado linguístico. Você precisa se atentar à ideia geral da frase, e essa você já sabe. O significado da frase você já o possui. E agora a pronúncia dela por completo. Minha recomendação para você é que você faça isso de olhos fechados. E aí eu vou explicar por quê. Algumas pessoas dizem para mim, inclusive eu recebi isso, né, no formulário de customização da imersão que eu passei para vocês. Algumas pessoas responderam assim: eu tenho dificuldade na pronúncia.
E eu vou garantir para você, mesmo sem te conhecer, que você não tem dificuldade na pronúncia. Como assim, Marcelo? Você nem me conhece. Eu que sei que se eu tenho dificuldade ou não tenho. Não, você não tem dificuldade na pronúncia do inglês. E eu garanto isso para você. Sabe por quê? Porque o inglês ele é muito fácil de ser pronunciado por nós brasileiros. Ele é difícil de ser pronunciado pelo japonês. Ele é difícil de ser pronunciado pelo hispânico, por exemplo, alguém do Chile, da Argentina. Ele é mais complexo, realmente, na pronúncia para esse povo. Mas para nós brasileiros, ele é muito mais simples de ser pronunciado. Inclusive, é uma característica nossa mesmo. O português ele possui mais dificuldade na pronúncia do que nós, porque o nosso português é diferente. Percebe? Isso não é o Marcelo que está dizendo, eu não estou tirando isso de trás da orelha. Isso são estudos linguísticos que mostram que o brasileiro, não é só para o idioma inglês, possui uma habilidade tamanha, gigantesca para aprendizado de línguas, porque nós temos facilidade na pronúncia devido a sons que nós fazemos no português falado no Brasil. Nós fazemos sons com a nossa língua, lhá, nhá, esses sons diferentes que a gente precisa mexer muito a boca, mexer muito a língua, que não existem em muitos dos outros idiomas, e a gente é capaz de fazê-los. E aí, quando a gente pega um idioma como o inglês, que não tem nada disso, fica muito mais fácil. Qual é a maior dificuldade nossa, enquanto pronúncia do inglês? É o TH, que é pronunciado com a língua entre os dentes. Inclusive, já falei, já entreguei esse conteúdo dentro da imersão. Se você não recebeu este vídeo, pode me chamar no privado e depois eu envio em caminhos para você, tá? A pronúncia do TH ela é diferenciada, mas isso não significa que nós, brasileiros, não sejamos capazes de falar. A gente é capaz, ok? A gente só precisa de treino do TH, porque é um som que nós não temos em português, ok? Então, você não tem dificuldade alguma na pronúncia. O que você tem é uma associação do padrão linguístico do português no inglês. E aí é um problema. Porque como você está acostumado que T é T, e nós aqui no Sudeste pronunciamos muito ti, né? Igual canivete, a gente não fala canivete, a gente fala canivete, gilete, vinagrete, não é assim? Então vem a pessoa, olha para essa palavra e pronuncia teacher. Por quê? Ela tem dificuldade na pronúncia? Não, é porque ela está associando o padrão linguístico do português no inglês. E o padrão linguístico do inglês é diferente. Você precisa aprender padrão linguístico do inglês, e nós vamos falar muito sobre isso na imersão, tá? Então, qual é o padrão linguístico do inglês relacionado ao T? A pronúncia do T em inglês é t. É como aquele prato da bateria. Tum, 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 tum. Viu? Teacher. Teacher. Você encosta a língua atrás do seu dente. Teacher. Teacher. Essa é a pronúncia. E isso é treino. Mas você precisa de não ler aquilo que está escrito aqui na tela, mas escutar e repetir. Se você escutar e tentar repetir aquilo que você está escutando, você não terá problema algum com pronúncia, porque nós somos capazes de pronunciar todas as palavras em inglês. Mas se você associar o padrão linguístico do português no inglês, é óbvio que você vai pronunciar lendo as palavras equivocadamente. Ok? Ou pelo menos até que você aprenda o padrão linguístico do inglês. Então, eu vou repetir essa primeira pergunta mais uma vez. So, teacher, what's the best way to learn English? Muito bom, parabéns, isso aí. É o treino que te faz evoluir. Resposta do professor. First, stop studying. Eu disse que eu ia falar sobre isso, né? E aqui está. O primeiro passo para você aprender inglês é parar de estudar. Mas como assim, Marcelo? É porque as pessoas ficam estudando, e aí fica uma coisa muito teórica e nada prática. Você só vai aprender o idioma se esse idioma for de fato prático na sua vida e trouxer transformação na sua vida. Se você de fato ver
observar evolução na sua história. Então, quando você fica ali estudando verbo to be, fica estudando gramática, não sei lá das quantas, e fica lendo, isso não traz transformação na sua vida, dificilmente você vai aprender a falar inglês de verdade. Entendeu? Então, o primeiro ponto é você parar de estudar e começar a aplicar aquilo que você, o conteúdo que você recebe. Então, esse conteúdo eu estou dando aqui para você agora, se ele ficar apenas aqui na aula, não vai servir de nada. Por quê? Aprender inglês, gente, não é mágica. Eu não estou aqui mostrando para você um mapa mágico que você vai apertar o botãozinho, vai assistir a aula e amanhã você vai acordar falando inglês fluente. Isso não existe. Se você não fizer isso acontecer para você, você não vai alcançar sua fluência. Mas tampouco você deve, como muitos professores dizem por aí, sentar a bunda na cadeira e ficar estudando, porque isso também não vai gerar fluência na sua vida. E quantos alunos a gente vê por aí estudando anos e anos e anos, como nós vimos aqui mesmo hoje na nossa aula, e não falam inglês fluente, porque estão apenas estudando inglês. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês, você precisa praticar o idioma, como inclusive foi mencionado por vocês mesmos aqui. Sem prática, não haverá evolução. Então, pare de estudar, pare de teorizar as coisas, tá? Vamos repetir essa frase? Essa é mais fácil, né? First, stop studying. First, stop studying. First, stop studying. Muito bom, muito bom. Lembre-se, se você fechar os olhos, ficará mais fácil, tá? Pergunta do aluno aqui é uma pergunta de exclamação, né? É uma dúvida, assim, abismado com a resposta do professor. Say what? E essa é uma pergunta muito informal, que é muitíssimo utilizada. Você, por exemplo, que mora aí nos Estados Unidos, vai ouvir isso demais da conta. Então, se você quer utilizar isso de hoje para amanhã, você já pode, porque é realmente real. E essa é uma pergunta que ela tem a função, o entendimento dela é tipo assim, como é que é? É isso que o aluno está perguntando para o professor. Como é que é? Você, professor, está me mandando parar de estudar? Não entendi. Como é que é? Say what? Say what? Ok? Repare como esse T do what, ele é omitido. Isso acontece muito em inglês, tá? Olha a pronúncia, ó. Say what? Viu como é que eu engoli o T? Say what? Vamos tentar? Vamos lá? Say what? Say what? Say what? Marcelo, eu posso pronunciar say what? Claro que pode. Tá show. O que você não pode é escolher como o outro vai falar com você, né? Então, a forma na qual você diz é opção sua. Se você quiser dizer say what ou say what, a opção é sua. Mas o outro, você não tem como escolher isso. Portanto, é imprescindível que você treine ambas as coisas. Responsabilidade de ensinar isso é de quem? Minha, seu professor. Eu tenho por obrigação passar esses detalhes da língua, para que você assista o filme e entenda, para que você converse com o nativo e compreenda. Resposta do professor: Theory will not make you fluent. Lembra que eu disse que o TH do inglês precisa dessa língua entre os dentes, ó? E aqui nós temos um TH não vozeado, né? Então, theory will not make you fluent. Volto a repetir, se você não assistiu o vídeo onde eu explico sobre a pronúncia do TH, me chame depois da aula no privado que eu encaminho isso para você. Theory will not make you fluent. O que essa frase quer dizer? Não adianta teoria, gente. Se você quer falar inglês fluente, não adianta teoria, porque teoria não vai fazer você se tornar uma pessoa fluente no idioma. Tá? O que vai fazer você se tornar fluente no idioma é a prática. Óbvio, sem saber como que se faz, não adianta praticar. Por que não adianta praticar? Olha, dentro da terapia,
As pessoas às vezes perguntam isso. Qual é a diferença de alguém que faz terapia para alguém que não faz terapia? A diferença é muito simples. Você consegue alcançar os seus objetivos com menos tempo e menos esforço. Essa é a diferença. Porque alcançar os objetivos por conta própria, nós somos capazes. Tá? Nós somos seres humanos, a gente tem um cérebro incrível, a gente é capaz de aprender. Mas até que ponto você está disposta a tomar as porradas da vida e a persistir, a continuar? E quanto tempo você ainda tem para se desprender a fazer isso? Já parou para pensar? Ao passo que se você sabe exatamente como fazer, o passo a passo, o norte, o caminho das pedras, se você sabe exatamente o que precisa ser feito, poxa, você ganha tempo e poupa esforço. Essa é a diferença. Por que que na Wave nós somos capazes de garantir para você a sua fluência em até 6 meses, e isso em contrato, ou isso acontece ou você recebe o dobro do valor investido de volta? Por quê? Primeiro, nós customizamos as aulas para cada um dos alunos. Segundo, você recebe um professor disponível para você 7 dias por semana. E terceiro, você tem a prática constante. Essa prática te evolui. Entende? E a gente não está em busca de perfeição, mas em busca de evolução. Tá? Então você vai praticando, cometendo erros, como fez lá no português, e você vai evoluindo, vai crescendo. A diferença de hoje para quando nós éramos crianças é que nós não precisamos, você enquanto aluno, não precisa mais de 2 anos da sua vida para aprender a falar fluente. Você agora pode fazer isso num processo muito mais rápido, muito mais enxuto, porque você já fala o primeiro idioma. Tá? E você já tem toda essa fonética na sua vida, a sua boca já é capaz de pronunciar vários sons distintos, e nós usamos tudo isso a nosso favor. Isso sem falar nas suas experiências de vida, na associação que nós fazemos com o vocabulário novo que você aprende por causa de todas as experiências que você viveu no passado. E sobre isso nós ainda falaremos ao longo da imersão, quando chegar a hora de você aprender a criar as suas próprias frases em inglês, tá? Vai chegar a hora, calma, já já a gente chega lá. Mas se for apenas teoria, a teoria por si só não produzirá resultado. Vamos à pronúncia dessa frase? Vamos lá? Feche os seus olhos, me escute e repita aí do outro lado. Theory will not make you fluent. Theory will not make you fluent. Theory will not make you fluent. Muito bom. Infelizmente, eu vejo isso acontecendo demais, né? O aluno recebe login e senha para estudar sozinho. Teoria. Teoria, 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 teoria. E aí, como é que você vai chegar até a fluência? Fica realmente muito complicado.